Olá, gente querida! Aqui é Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, educadora parental, mãe do Petrus, escritora, amante dos livros. Tá em alta esse livro que saiu agora, O que Sobra, do Príncipe Harry. Eu terminei de ler, achei muito interessante e vou fazer a leitura comentada aqui pra você. Então vai acompanhando. Às vezes você tá no trajeto, não dá tempo de ficar vendo, não tem problema, bota aí só pra ir ouvindo e vai me escutando pra gente ver os aprendizados que a gente tira com a vida, com o relato, com a biografia do Príncipe Harry. Vamos junto? Agora, se você estiver tranquilo, calmo, sossegado, prepara o seu chazinho e chá comigo, que eu leio para você. O livro começa com a dedicatória para Maggie, que é a esposa, né? Art e Lily, os filhos, e claro, minha mãe. E na sequência, a citação: o passado nunca está morto, nem sequer é passado. William Faulkner. Eu quero começar comentando o título do livro, O que Sobra. Em inglês, no título original, o nome do livro é Spare. Sabe o que é Spare? Quando você vai jogar boliche e você não faz strike, né? Você joga e sobram alguns pinos ali ainda, né? E aí quando você joga na segunda bola, você consegue terminar todos? Isso é o Spare. Então, o que sobra, ele está se colocando aqui como o pino que sobra. E no livro a gente vai entender por quê. O livro também se divide em 3 partes grandes, é um livrão, né? Acho que são mais de 600 páginas. Eu tô com ele no Kindle, né? Mas ele é um livrão. E as partes são: parte 1, A Noite que Me Protege; parte 2, Ferido, mas sem se curvar; e parte 3, Capitã da Minha Alma. Então, bora lá! Combinamos de nos encontrar algumas horas depois do funeral, nos jardins de Frogmore, ao lado da antiga ruína gótica. Eu cheguei primeiro, olhei ao redor, não vi ninguém. Conferi meu telefone. Não havia mensagens, não tinha nenhum recado de voz. Eles devem ter se atrasado, pensei, encostando no muro de pedra. Guardei o telefone e disse a mim mesmo: fica calmo. O clima era típico de abril, não exatamente de inverno, tampouco de primavera. As árvores estavam desfolhadas, mas o ar era ameno. O céu estava cinza, mas as tulipas brotavam. A invasão dos gansos no meu vídeo. Eu adoro. A luz era pálida, mas o lago cor de anil que serpenteava pelos jardins reluzia. Como tudo aqui é bonito, ponderei. E como é triste. Houve uma época em que eu achava que este seria meu lar para o resto da vida. Na realidade, se revelou apenas uma breve parada. Quando minha esposa e eu fugimos deste lugar, temendo pela nossa sanidade e integridade física, eu não tinha certeza se um dia voltaria. Foi em janeiro de 2020. Bom, essa parte eu vou fazer uma pausa para contextualizar. Talvez você tenha acompanhado, né? Porque foi noticiado no mundo todo que o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle deixaram a vida da realeza, né? E foram viver fora do palácio. E isso foi um grande baque. Então ele está se referindo a isso aqui. Ele começa o livro falando um pouquinho disso. Agora, passados 15 meses, ali estava eu. Dias depois de acordar com 32 ligações perdidas e a seguir uma curta conversa com vovó, que fez meu coração disparar. Harry, o vovô faleceu. O vento ficou mais forte, esfriou. Encolhi os ombros, esfreguei os braços, lamentei o tecido fino da minha camisa branca. Queria não ter tirado o terno que usara no funeral. Queria ter pensado em levar um casaco. Virei de costas para o vento e vi, se elevando atrás de mim, a ruína gótica que, na verdade, era tão gótica quanto a roda gigante London Eye. Um arquiteto engenhoso, um bocado de encenação. Como muita coisa aqui, pensei. Começou a crítica, né? Um bocado de encenação, como muita coisa aqui no palácio, né? Passei do muro de pedra para um banco de pedra. Ao sentar, conferi meu telefone outra vez. Olhei de um lado para o outro do jardim. Cadê eles? Outra rajada de vento. Engraçado, me lembrou meu avô. Talvez seu comportamento invernal, ou seu senso de humor gélido. Eu me recordei de um fim de semana de caça anos antes. Tentando puxar conversa, um colega perguntou ao vovô o que ele achava da minha barba nova, que vinha gerando preocupação na família e controvérsia na imprensa. A rainha devia obrigar o príncipe Harry a se barbear? Vovô olhou para o meu colega,
olhou para o meu queixo, deu um sorriso diabólico. Isso aí não é barba que se apresente. Todo mundo riu. Ter barba ou não ter barba, essa era a questão. Mas só vovô seria capaz de exigir mais barba. Eu queria mesmo era ver os pelos exuberantes de um viking. Gente, aqui começa também uma situação pra gente pensar, né? Olha o que vira um problema na realeza. Ele tá com barba, ele deixou a barba. Isso é um problema, é uma questão, é uma quebra de protocolo. É pra gente repensar ou não é, né, gente? As prioridades desse mundo? Pensei nas opiniões fortes do vovô em suas muitas paixões. Condução de carruagens, churrasco, caça, comida, cerveja. Sua forma de abraçar a vida. Ele tinha isso em comum com a minha mãe. Talvez por isso tenha sido um grande fã dela. Muito antes de se tornar a princesa Diana, quando era apenas a Diana Spencer, professora de jardim de infância, namorada secreta do príncipe Charles, vovô era seu defensor mais ruidoso. Alguns dizem que ele intermediou o casamento dos meus pais. Se foi o caso, pode-se dizer que vovô foi a causa principal da minha existência. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Nem meu irmão mais velho estaria. No entanto, talvez a mamãe estivesse aqui. Se ela não tivesse se casado com meu pai, lembrei-me de uma conversa recente só entre mim e o vovô, pouco depois dele completar 97 anos. Ele estava pensando no fim. Já não conseguia mais se dedicar às suas paixões, declarou. Porém, o que mais lhe fazia falta era o trabalho. Sem trabalho, ele disse, tudo desmorona. Ele não parecia triste, apenas pronto. A gente precisa saber a hora de ir embora, Harry. Eu agora olhava ao longe para o pequeno horizonte de criptas e monumentos ao lado de Frogmore, o jazigo da família real. O lugar de descanso eterno de muitos de nós, inclusive a rainha Vitória. E também da notória Wallis Simpson, além de Eduardo, seu marido, duplamente notório, antigo rei e meu tio-avô. Depois que Eduardo abdicou do trono para casar com Wallis, depois que fugiram da Grã-Bretanha, os dois se afligiam com um regresso derradeiro, obcecados pela ideia de serem enterrados bem aqui. A rainha, minha avó, atendeu às suas súplicas. No entanto, os pôs distantes de todos os outros, debaixo de um plátano curvo. Um último dedo em riste, talvez. Um exílio final, quem sabe. Eu me perguntava o que o Wallis e Eduardo achavam agora de toda a apreensão que haviam sentido. Será que tinha alguma relevância no fim das contas o lugar onde iam ser enterrados? Ponderei se eles ponderavam sobre o assunto. Estariam voando em um reino etéreo ainda remoendo suas escolhas? Ou estavam em lugar nenhum pensando em nada? Era mesmo possível existir um nada depois disso? Será que a consciência, assim como o tempo, chega ao fim? Ou talvez, pensei, sabe-se lá, talvez eles estejam bem aqui, ao lado da ruína gótica fajuta, ou ao meu lado, entreouvindo meus pensamentos. E se é assim, quem sabe minha mãe também não está? Pensar nela, como sempre, me deu uma pontada de esperança, e uma onda de energia, e uma fisgada de tristeza. Sentia a falta da minha mãe todos os dias, mas naquele dia, pouco antes do encontro assustador em Frogmore, me peguei com saudades dela e não sabia explicar direito o porquê. Como muita coisa que dizia respeito a ela, era difícil colocar em palavras. Aqui um ponto. Coisas que ele sentia em relação à mamãe, que ele perdeu com 12 anos e que ele não conseguia colocar em palavras. Imagina o engasgo que fica dentro da pessoa. A falta de elaborar sentimentos, pensamentos, emoções, a falta de conversar sobre o que se sente pode deixar coisas muito danosas dentro da gente, pode deixar energias sendo consumidas por essas emoções não processadas, não assimiladas, não conversadas. Nós vamos ver isso no decorrer da história dele. Embora minha mãe fosse uma princesa, batizada em homenagem a uma deusa, esses dois termos sempre me pareceram fracos, insuficientes. As pessoas habitualmente a comparavam a ícones e santas, de Nelson Mandela a Madre Teresa, passando por Joana d'Arc. Mas todas essas comparações, apesar de grandiosas e carinhosas, também deixavam muito a desejar. A mulher mais conhecida do planeta, uma das mais adoradas, minha mãe era simplesmente indescritível. Essa era a mais pura verdade. E, no entanto,
Como alguém que extrapolava tanto a linguagem cotidiana poderia continuar tão real, com uma presença tão palpável, tão perfeitamente vívida na minha cabeça? Como era possível vê-la com tanta nitidez quanto eu via o cisne que vinha em minha direção no lago cor de anil? Como eu podia ouvir sua risada tão alta quanto os pássaros canouros nas árvores desfolhadas ainda? Havia tanta coisa de que não me lembrava, pois eu era muito novo quando ela faleceu. Mas o milagre maior estava em tudo o que eu lembrava. Essa parte eu também acho linda. Ao invés de se lamentar o que não lembrava, ficar com um milagre maior do que se lembrava. Aprendizado pra gente, né? Seu sorriso arrasador, os olhos vulneráveis, o amor pueril por filmes e música e roupas e doces e por nós. Ah, como ela amava a mim e a meu irmão. Obsessivamente, ela confessou em uma entrevista. Bom, mamãe, a recíproca é verdadeira. Talvez ela fosse onipresente pela mesma razão que era indescritível, porque era luz, luz pura e radiante. E como descrever a luz? Até Einstein teve dificuldade. Há pouco tempo, astrônomos reorganizaram seus maiores telescópios, miraram uma fenda minúscula no cosmos e conseguiram ter o vislumbre de uma esfera de tirar o fôlego, a qual deram o nome de Erdegon, palavra do inglês antigo que significa estrela d'alva, a bilhões de quilômetros daqui e provavelmente há muito desaparecida. A luz de Erdegon está mais próxima do Big Bang, do momento da criação, do que da nossa Via Láctea, mas ainda está visível a olhos mortais devido ao seu brilho incrível, estonteante. Assim era minha mãe. É por isso que ainda conseguia vê-la, senti-la sempre, mas sobretudo naquela tarde de abril em Frogmore. Por isso, e pelo fato de que eu estava carregando seu legado, fui para o jardim, porque queria paz acima de tudo, queria paz pelo bem da minha família e pelo meu próprio bem, mas também por ela. As pessoas esquecem do quanto minha mãe lutou pela paz. Ela deu a volta ao mundo inúmeras vezes, passeou por campos minados, afagou pacientes com AIDS, consolou órfãos de guerra, sempre se esforçando para trazer paz a alguém em algum lugar. E eu sabia o quanto ela iria querer, não o quanto queria, paz entre os filhos dela e entre nós dois e nosso pai, e entre a família inteira. Os Windsor estavam em pé de guerra fazia meses. A própria família, ele está dizendo, né? Havia discórdia entre nós, vez ou outra há séculos, mas dessa vez era diferente. Era um rompimento público total e ameaçava se tornar irreparável. Por isso, embora eu tivesse ido para casa específica e unicamente para participar do funeral do vovô, aproveitei que estava ali para pedir uma reunião secreta com meu irmão mais velho, Willie, e com meu pai, para conversar sobre o estado das coisas, para achar uma saída. Mas agora eu olhava de novo para o meu telefone, mais uma vez para um lado e o outro do jardim e pensava: vai ver, eles mudaram de ideia. Vai ver, não vão aparecer. Por meio segundo, cogitei desistir, dar uma caminhada sozinho pelo jardim ou retornar para casa, onde todos os meus primos estavam bebendo e compartilhando histórias sobre o vovô. Então, enfim, eu os vi, lado a lado, vindo em minha direção. Eles estavam carrancudos, quase ameaçadores. Além do mais, pareciam totalmente alinhados. Meu estômago embrulhou. Em geral, estariam discutindo por uma questão qualquer, mas agora pareciam estar sintonizados, em conluio. Uma ideia me passou pela cabeça. Espera aí, esse encontro é para darmos um passeio ou travarmos um duelo? Levantei do banco de pedra, dei um passo titubeante em direção a eles, esbocei um sorriso vacilante. Eles não retribuíram. Agora meu coração estava realmente surrando o meu peito. Respira fundo, eu disse a mim mesmo. Afora o medo, eu estava extremamente alerta e sentia uma vulnerabilidade intensíssima que já tinha sentido em outros momentos importantes da minha vida. Ao andar no encalço do caixão da minha mãe, ao voar rumo ao meu primeiro combate militar, ao dar uma palestra em meio a um ataque de pânico, havia essa mesma sensação de embarcar em uma jornada e de não saber se estava pronto para ela, apesar de também ter certeza de que não poderia dar meia volta, que o destino já estava selado. Ok, mamãe, pensei acelerando o passo, lá vamos nós. Me deseje sorte. Nós nos encontramos no meio do caminho. Willie, pai, oi, Harold, morno de doer.
Mudamos de direção, formamos uma fila, atravessamos a pontezinha coberta de era. A maneira como simplesmente descambamos nessa marcha síncrona, a maneira como, sem dizer nada, adotamos os mesmos passos regulares e cabeças abaixadas, além da proximidade daqueles túmulos, como não lembrar do funeral de mamãe? Disse a mim mesmo para não pensar naquilo, para pensar no farfalho agradável causado pelos nossos pés e no fato de que nossas palavras voavam como nuvens de fumaça ao vento. Britânicos que somos, Windsor que somos, começamos a bater papo sobre o clima, viagens, esportes. Trocamos ideias a respeito do funeral do vovô. Ele tinha planejado tudo, até o mínimo detalhe. Relembramos entre sorrisos pesarosos. Conversa fiada. A mais fiada. Abordamos todos os assuntos secundários e fiquei esperando que entrássemos no principal, perguntando-me por que estava demorando tanto. E também como meu pai e meu irmão conseguiam transparecer tanta calma. Olhei ao redor. Já tínhamos percorrido um bom caminho. Eu me dei conta de que já estávamos no meio do jazigo real, mais afundados em cadáveres do que o príncipe Hamlet. Parando para pensar, eu mesmo já não tinha pedido para ser enterrado ali? Horas antes de partir para a guerra, o palácio disse que eu tinha que escolher por escrito o local onde meus restos mortais deveriam ser sepultados. Caso o pior aconteça, Vossa Alteza Real. A guerra é uma coisa incerta. Eram várias as alternativas. A Capela de São Jorge? O jazigo real em Windsor? Onde vovô acabara de ser acomodado? Não, eu tinha escolhido aquele lugar ali porque os jardins eram encantadores e porque parecia pacato. Com nossos pés quase no rosto de Wallis Simpson, meu pai se lançou em uma pequena palestra sobre este personagem aqui, aquele primo real ali. Todos os duques e duquesas outrora eminentes, os lordes e as damas que atualmente moram sob o gramado. A vida inteira um estudioso de história, ele tinha montes de informações a nos transmitir. E parte de mim pensou que poderíamos ficar horas ali e que talvez houvesse uma prova no final. Felizmente ele se interrompeu e seguimos por outra ponte, por um gramado, chegando a uma bela ilhota de narcisos. Foi ali, enfim, que fomos ao assunto que interessava. Tentei explicar meu lado na situação. Não estava na minha melhor forma. Para começo de conversa, ainda estava nervoso, lutando para controlar as emoções, ao mesmo tempo que me esforçava para ser sucinto e preciso. Além do mais, tinha jurado que não deixaria aquele encontro virar mais uma discussão. Mas logo descobri que a escolha não cabia a mim. Papai e Willie tinham seus próprios papéis a interpretar e chegaram prontos para a briga. Sempre que tentava dar uma nova explicação, entabulava uma nova linha de pensamento. Era interrompido por um deles, ou pelos dois. O Willie, em especial, não queria escutar nada. Depois de me calar várias vezes, ele e eu passamos a nos atacar, dizendo as mesmas coisas que dizíamos havia meses, havia anos. A briga ficou tão acalorada que papai levantou as mãos. Chega! Ele se pôs entre nós, erguendo os olhos para nosso rosto corado. Por favor, meninos, não transformem meus últimos anos de vida em uma desgraça. A voz dele estava rouca, frágil. Soava, para ser sincero, velha. Pensei no vovô. De repente, minha energia evaporou. Olhei para o Willie, olhei de verdade, talvez pela primeira vez desde que éramos meninos. Absorvi tudo. Seu olhar bravo tão familiar que sempre foi o normal em suas interações comigo. Sua calvície alarmante, mais avançada do que a minha. Sua famosa semelhança com a mamãe, que vinha se dissipando com o passar do tempo, com a idade. Em certos aspectos, ele era meu espelho, em outros, meu oposto. Meu adorado irmão, meu arqui-inimigo. Como isso tinha acontecido? E aqui uma pausa para trazer. Essa história vai falar sobre briga entre irmãos, que é um assunto que a gente trabalha aqui no canal também, nos cursos, né? E é interessantíssimo da gente perceber alguns aspectos disso. Como que os irmãos se tornam inimigos. Senti um cansaço extremo. Queria ir para casa e percebi que agora casa era um conceito complicado. Ou talvez tivesse sido sempre assim. Apontei para os jardins, a cidade, a nação e disse: Willie, essa aqui deveria ser a nossa casa. A gente ia viver aqui pelo resto da vida. Você foi embora, Harold. Aliás, aqui também fica um ponto, tá? Ele é tratado por Harold, pelo pai, pelo irmão, pela família mais próxima ali. Se você não pegar esse detalhe, talvez você se confunda. Fui. E você sabe o porquê? Não sei. Não sabe? Não sei, sinceramente. Eu me recostei. Não acreditava no que estava ouvindo.
Uma coisa era discordar de quem era a responsabilidade da possibilidade de que as coisas tivessem sido diferentes, mas se declarar totalmente ignorante quanto às razões para eu ter fugido da minha terra natal, da terra pela qual eu havia lutado e estava disposto a morrer, minha pátria, essa palavra tão carregada de sentidos, declarar não saber porque minha esposa e eu tínhamos tomado a medida extrema de pegar nosso filho e sair correndo, deixando tudo para trás, casa, amigos, móveis. Estava falando sério? Olhei para as árvores. Você não sabe. Harold, eu não sei. Sinceramente. Eu me virei para o meu pai. Ele me fitava com uma expressão que dizia: eu também não sei. Uau, pensei. Talvez eles não saibam mesmo. Espantoso, mas talvez fosse verdade. E se não sabiam porque eu tinha ido embora, talvez simplesmente não me conhecessem, nem um pouco, e talvez nunca tivessem conhecido. E para ser sincero, talvez eu também não. A ideia me causou calafrios. Eu senti uma solidão terrível. Aqui uma pausa para dizer quantas vezes as famílias estão vivendo com íntimos desconhecidos. Quantas vezes a gente não sabe o que passa no interior de quem mora com a gente. Mas também me motivou. Pensei, preciso contar para eles. Como vou contar para eles? Não tenho como. Demoraria muito tempo. Além do mais, está claro que não estão no estado de espírito certo para ouvir. Não agora, pelo menos. Não hoje. E, portanto, pai, Willie, mundo, lá vamos nós. Gente, esse é o prólogo, o que ele escreve antes de começar o livro. Então ele está dizendo que ele, a esposa e o filho saíram, foram embora, largaram tudo da realeza e os mais íntimos, né, irmão e pai dele, afirmavam não ter entendido o porquê. Ele fala, então tá bom. E aí eu vou contar nesse livro o porquê. Então, assim, com esse começo interessante, instigante, eu diria, está aí O Que Sobra, do Príncipe Harry. Uma leitura comentada com os aprendizados aqui para você e a sua relação adulto-criança. Espero que você goste. Vem com a gente, continua, porque essa foi só a parte 1. Em breve a parte 2. Deixa aqui seu comentário. O que você achou dessa primeira parte? Quais os aprendizados que ficaram para você? O que mais te pegou? O que mais te fez refletir? Comenta aqui. Deixa o seu like. Encaminha para alguém se você achar que faz sentido acompanhar essa leitura. E vamos junto. Gratidão sem limites.